Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Petra Talk. Mais um dia juntos, meu amado irmão. Junto misturado, graças a Deus. Mais uma tarde maravilhosa aí no nome de Jesus. E desde já, o nosso desejo, a nossa oração é que Deus fale ao teu coração, de que Deus te desperte através de cada coisa que a gente produz aqui. E hoje nós temos Mas antes disso... sim, importante. Senta o dedo aí nesse like aí, já né? se inscreve. Se inscreva no canal para que esse vídeo alcance várias pessoas, muitas pessoas. Então, tá vendo o vídeo? Começou a ver o vídeo agora? Já clica aí, né? Como é que é? Se inscreva no canal e deixa o likezinho aí. Ativa o sininho do Espírito Santo aí. E mais um dia, mais um podcast. E hoje com a Gabriele Silveira. Essa bênção de Deus, irmã que temos conhecido há pouco tempo, mas que tem feito algo maravilhoso. A gente vai conversar sobre isso. Se apresente, Gabi. Oi, gente, a paz do Senhor. Me chamo Gabriele Silveira, eu tenho 21 anos, eu sou estudante de nutrição. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Alguns conhecem Nilópolis, né? Eu nasci em Nova Iguaçu, mas atualmente eu moro em Nilópolis. Faço parte da Nazareno, da Igreja Nazareno, e para mim é uma honra estar aqui hoje. Que bom. Eu creio que essa data já estava marcada no coração de Deus. Amém. E que aqui possa ser realizada a vontade do Senhor, né? Amém. Amém. Gabi, a pergunta que não quer calar. Você é uma adolescente ou não? Você tem quantos anos, Gabi? Eu tenho 21 anos. 21 anos. Muita gente acha que eu tenho 16, 15. Aproveita. Sim, eu espero chegar nos 30 ouvindo isso ainda, 16, 15. E Gabi, conte um pouco sobre a tua história, assim, você veio de um lar cristão, como é que foi, assim, esse início de caminhada na sua vida? Quem é a Gabi? Então, eu nasci em berço cristão, a minha mãe ela é evangélica, eu sempre estive com ela nos cultos de assembleia, mas era aquilo, a gente vai, mas não é uma escolha nossa, né? Muitas das vezes a gente vai, mas não conhece Jesus de fato. E eu fui até uns 6 anos, 7, eu ia com a minha mãe. E conhecer Jesus foi lá pros 13, 14, né? Meu pai, ele não tá na igreja atualmente, mas eu tenho a referência da minha mãe em casa, da minha avó. Minha família sempre foi muito religiosa nisso. Antigamente eu tinha uma visão muito fechada sobre o evangelho. Eu achava que era algo muito regrado. Uhum. E aí eu não conseguia gostar tanto de estar. Como eu disse, eu ia muito por obrigação. Creio que tem muita gente, até adolescente, que faz isso, né? A gente vê que vai porque os pais pedem pra ir. E aí foi uma caminhada assim. Eu sabia que tinha um Deus que cuidava de mim, mas eu não sabia como esse Deus era. Né? Minha mãe, ela me ensinava desde cedo a orar, a ter temor a Deus. Tanto é que, mesmo muito nova, eu sabia na escola que era errado falar palavrão, eu sabia que era errado algumas coisas. Mas errado colar. É errado colar, tá, irmão? Mas eu fazia. Continua sendo errado. Continua sendo errado. Misericórdia. Já fiz muito, deixa quieto. Mas... Inclusive no seminário, né? Misericórdia. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Voltando. Mas, graças a Deus, eu tive um encontro com o Senhor, ainda na minha adolescência, porque tem muita gente que acha que é perder a vida, né? Você precisa estar no meio de todo mundo, estar fazendo o que o mundo quer, e graças a Deus não foi essa a visão que eu tive. Por um bom tempo eu fiquei afastada, porque assim, eu tive encontro com Deus, eu digo na intimidade, porque eu passava todos os dias, eu tirava 1 hora ou 2 pra ficar dentro do meu quarto. Minha mãe é testemunha disso. Eu ficava só ouvindo louvor e adorando, mas eu não fazia... Isso na sua adolescência? Isso quando eu comecei a realmente querer ter intimidade com Deus. Mas eu não lia a Bíblia, que era o fundamental. Então isso não me fez ter a maturidade espiritual, né? Sim. O que você vai fazer para poder você firmar. Não basta só você chegar e fechar o olho e falar com Deus. Ele tá ouvindo, mas você precisa saber com quem você está se relacionando, Isso aí. né? Sim. E foi um período que eu ainda estava começando a ter isso de ouvir louvores e tudo. E aí eu passei por uma depressão. Só que foi algo que, assim, eu vejo muito a mão de Deus naquilo. Porque na palavra diz também que o Senhor, ele permitia que o povo passasse por algumas aflições para que eles pudessem se arrepender e voltar. Então eu creio que alguns vêm pelo amor e outros pela dor. Pelo menos eu levo isso pra mim, porque eu vi que foi dessa forma. E ali eu passei uns 3 meses, não foi algo longo, graças a Deus. E também não chegou ao extremo, mas foi um período que eu me sentia muito deprimida. E eu constantemente escutava vozes, ai, tira a sua vida, faz isso, faz aquilo. E minha mãe ela não estava sabendo lidar com isso, porque não passava. Eu parei de me alimentar bem,
eu não conseguia ter ânimo para sair de casa. E aí eu fiquei uns 3 meses assim. Até que a minha mãe, ela falava, Gabi, começa a repreender. Sempre que vier um pensamento assim, você repreende. E naquela época eu não tinha tanto entendimento das coisas, né? Eu era bem nova, tinha uns 12, 13 anos. Mas eu botei fé nisso, falei, não, Jesus vai repreender. E aí eu comecei a falar. E aí foi diminuindo. Eu lembro que ela ligava sempre pra uma pastora, pra ela falar comigo no telefone. E sempre que essa moça tava orando, eu ficava em paz. E aí eu comecei a ir pra consagração com a minha mãe, até que o Senhor, de fato, me curou ali. Eu sei que a depressão é algo que a gente precisa tratar mesmo, mas ali eu posso dizer que não teve intervenção de médico nem nada. Graças a Deus, o Senhor mesmo curou. E aí foi quando eu entrei para uma igreja, e ali eu fui batizada nas águas, e aí todo esse processo da intimidade com Deus, mas mesmo assim ainda muito imatura, sem ter aquela constância na palavra. Entendi. E aí? E esse dia da cura, ele foi em um dia ou foi num processo que você estava... Foi um processo. Sim, foi um processo. Eu comecei na consagração com a minha mãe, ainda tem essa consagração, era em uma outra igreja, não faço parte, e ali eu entregava tudo pra Deus, né? Falava, Senhor, aqui tá tudo em suas mãos, minha mente, eu pedia muito pra Deus guardar minha mente, porque o inimigo, ele usa muito da nossa mente, né? Sim. E se a sua mente não estiver boa, nada que você fizer vai fluir, né? E ali eu comecei a entregar tudo pra Deus, eu comecei a ter pensamentos dos céus, realmente forçar a mente a pensar como Deus quer que a gente pense. E aí foi passando os dias, aí repreendendo, ouvindo louvor, orando, e aí eu vi que Deus realmente curou, nesse sentido da palavra. Aí foi quando eu entrei numa igreja, e aí eu comecei a fazer parte desse ministério. E, inclusive, preguei há pouco tempo lá, tenho um amor muito grande. É uma igreja pequena, é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ah, sim. E aí... A igreja pequena? Não, mas não... A congregação. A congregação. E ali, eu fiquei um bom tempo, foi quando eu batizei mesmo. Só que eu li a Bíblia muito raso. Eu sabia o que estava no culto, o que era pregado ali. Tu entendia o que o pastor falava, mas não... não buscava não no se aprofundava. Exato. E ali isso deu muita abertura para muita maturidade. As escolhas até mesmo no tempo. Porque eu entendo que ali eu comecei a ter intimidade com o Senhor, mas mesmo assim eu não tinha o que era necessário. A firmeza daquilo, né? Sim, a segurança. Né? Exato. E aí passou um tempo por algumas coisas que foram acontecendo ali no meio onde eu tava. Eu vi muitos jovens tomando outro rumo, e aí por imaturidade, por não olhar de fato para Cristo, mas deixar a emoção, até mesmo por ser nova, eu acabei saindo dessa igreja. Mas eu entrei logo em outra, não queria ficar sem nenhuma. E aí nessa outra também foi um tempo muito precioso para mim, onde eu tive grandes experiências com Deus ali. Foram coisas que me ajudaram. Hoje eu olho para trás, na época eu não entendia, mas hoje eu olho para trás, eu consigo ver que tudo fez parte para poder amadurecer todo o pensamento, na religião em si também, entender o que é Deus, sim, porque às vezes, é como eu disse, eu tinha um pensamento muito quadrado. E quando eu vivi a intimidade com Jesus, eu vi que nem tudo precisava ser como o outro pensa. Sim. Sabe? Tinha que ser como Deus pensa mesmo. Sim. Mas que Ele consegue te moldar. Antes eu achava que eu tinha que estar totalmente moldada para poder servir. Eu entendi que não, que no processo Ele estava me moldando, sabe? Dia após dia. E eu acho que esse é um risco que todos nós que crescemos, nós que aqui na mesa, nós 3, filho de pastor ali também, com certeza. De berço. Nós somos apresentados, antes que a religião se torne algo interno, ela é apresentada a nós como uma religião que é externa. Então, assim, até se a gente for pensar ali no povo de Israel, primeiro chegou a lei ali, para depois eles entenderem, talvez, se é que entenderam, né? Muitos não entenderam até hoje. Então, assim, a gente não é diferente. Para uma criança entender um relacionamento profundo com Deus, é algo que vem depois de entender que não pode botar a mão na tomada, senão vai tomar choque. Ou que não pode fazer isso, fazer aquilo. Então, o problema é que muitas vezes essa educação cristã, ela para na regra. Né? A regra é o começo para te impedir de morrer antes de ensinar, de aprender, mas em algum momento essa religião externa precisa se tornar interna, né? E é impressionante isso, porque tem gente que passa a vida inteira dentro da igreja, 20, 30, 40 anos, e às vezes morre numa religião de costumes. Isso aí, de rituais. E não tem aquela intimidade, não tem o conhecimento de quem é Deus de verdade. Né? Exato. Passa a vida ali cumprindo regras e não tem aquele tempo de intimidade com Deus, leitura da Bíblia, vive na igreja, mas não tem coragem de ler o livro.
né? A Bíblia. Exato, é o que eu fazia antigamente. Eu tinha aquilo de querer estar ali e tudo mais, mas eu não buscava ali. E aí, enquanto eu não tivesse acesso a isso, eu não teria a transformação que eu precisava. Sim. E antigamente tinha muito de não chegar, até porque eu falo da religião. Porque eu pensava, cara, eu preciso estar certa para fazer algumas coisas. Só que eu me via errando. Falei, então não serve para mim. Como que eu vou servir a esse Deus se eu tô vendo que eu tenho falhas? E aí foi quando eu comecei a entender Jesus de outra forma. Entendeu? Eu comecei a ver que ele ia moldando para que eu chegasse onde ele quer que eu chegue. E ainda tem várias coisas que ele vai moldando durante com certeza. toda a caminhada. É uma etapa até o céu. Até o céu. Quando a gente não precisar moldar mais, a gente sobe. A gente tá lá em cima. Concluiu. Mas assim, houve algum evento, alguma coisa que, cara, girou essa chave aí na tua vida de não, eu não preciso ser perfeita pra amar a Deus ou pra me relacionar com ele, mas eu preciso confiar no processo dele. Teve alguma coisa assim que você falou? Tô vendo muito você falar, não, eu era assim. Teve alguma coisa que marcou essa mudança? Sim. Antes de ter essa mudança, eu era uma pessoa muito carente de pessoas. Eu sempre gostava de estar rodeada de amigos, eu gostava de estar fazendo alguma coisa, saindo, tanto é que a minha casa, ela todo final de semana tinha umas 10 pessoas, e às vezes gente que eu nem tinha tanta intimidade. Eu chamava, você é legal, isso. E aí a gente botava lá filme, fazia comida, e eu tinha uma dependência muito grande nisso. Eu sempre queria estar conversando com alguém, falando com alguém, e eu já falei até isso em algumas lives que eu faço. E chegava um momento que quando tudo parava, quando as pessoas iam embora, eu ficava vazia, falava, cara, não tem sentido. E até porque eu tinha um conhecimento de Jesus e eu ficava pensando, poxa, mas tá faltando algo, sabe? O vazio que eu tentei preencher de outras maneiras era Deus, porque foi o fato de eu ter ficado um pouco afastada. Teve um tempo aí, mesmo depois dessas 2 igrejas, eu cheguei a me afastar. Sendo sincera, eu não lembro bem o motivo agora, o fixo, mas tinha a ver com essa carência, porque por falta da palavra eu não tinha firmeza. E aí quando novamente algumas amizades saíram, outras, não é nem se desviar, mas trocaram de igreja, eu me chateei e ali eu comecei a ter uma frieza, porque eu não tinha vontade de ir, não tinha ninguém pra ir comigo, eu tinha me acostumado. E dali eu entrei em 2 relacionamentos, não juntos, né? Teve um processo. Teve um processo. O primeiro relacionamento, ele era da igreja e eu tava nessa frieza. Eu já tinha saído, tinha dado a carta na outra e tava visitando a igreja que eu faço parte hoje. E aí o relacionamento durou 1 ano e tudo, mas não tinha Cristo no centro. Era vazio, não tinha um propósito em si. E aí depois desse relacionamento foi quando a chave começou a virar. Porque eu conheci um menino e esse menino era totalmente um julgo desigual. Só que eu também nem sabia que tinha julgo desigual. E aí eu comecei a sentir vontade de ir pra igreja, eu comecei a sentir vontade de orar, de ler a Bíblia. No caso, o julgo desigual era você desviado e ele completamente. Completamente. Tá. Só que eu tava querendo voltar. Você tava querendo ir pro caminho. O julgo era desigual, tava desviado e tava na igreja. Não. Virou uma chave quando eu falei assim, poxa, vamos no culto? E aí ele desconversou assim. E aí, né, um domingo, eu fui no culto e ele tava num bar. Falei, cara, não vou me aproximar de Deus com essa pessoa. E aí, dali a gente conversou, enfim, rompeu. Só que eu não fiquei mal, porque eu comecei a ter vontade de realmente me relacionar mais com Deus. Eu vi que todo o vazio que eu tava tendo não tava sendo preenchido nem com relacionamento. Então, essa chave começou a virar. E aí, eu lembro que eu tava passando, assim, uns stories, e uma menina falou, gente, eu coloco fundo pra fazer devocional. Falei, nossa, eu nunca tentei. Porque eu tava começando a querer ler a Bíblia pela primeira vez. Sim. Eu tava querendo entender. Anos? Isso foi em 2021, recente. E aí, eu comecei a querer ter mais relacionamento com Jesus e entender, né, com quem que eu tô me relacionando. E eu lembro que eu comecei a colocar fundo, preparar todo o ambiente pra tornar aquilo bom. Tornar um encontro, né, Exato. agradável. E a gente prepara tanto pra receber as pessoas, né? Aí eu comecei a preparar pra receber Jesus. E aí eu lembro, eu fechava a porta da sala da minha avó, que era sanfonada, e eu ficava ali isolada. Eu falava, gente, não entra. E eu tirava 1 hora e ficava lendo. Eu lembro que nesse início, quando essa chave virou, eu tava lendo o livro de Mateus, né, os evangelhos. E aí eu tive um surto, eu mandei um áudio pra uma amiga que ela tava me acompanhando, eu tava visitando todo domingo a igreja. E aí eu falei, amiga, não dá, tem muita coisa errada em mim. Eu comecei a surtar, falei, como é que eu vou conseguir? Mas, tirando a religião e tudo, mas eu queria muito já mudar, eu queria já chegar totalmente virada.
E aí ela, não, calma, a gente vai conseguir. Eu, amiga, meu Deus, tem muito erro. Só que aquilo, quando me deu um desânimo, ao mesmo tempo, a minha vontade de estar com Jesus foi maior. Porque mesmo que eu tivesse, sei lá, 1000 motivos pra falar, não dá, eu vou ter que abrir mão de muita coisa, e eu acho que eu sou muito imperfeita, a minha sede de estar com ele, aquele momento ali, era maior. Então foi quando eu falei, não, mesmo com isso daqui, eu vou pedindo ajuda, eu sei que vai ter um dia que eu não vou conseguir ser 100%, mas a gente vai indo no 80%, no 70%. E aí, graças a Deus, depois de um ano, nessa daí de... Não era membro ainda, mas visitando, eu decidi me firmar. E aí foi quando tudo assim mudou. Minha rede social mudou, tudo. Que legal, cara. Cara, isso é maravilhoso, assim, e porque é engraçado, né? Porque ela sofria com a lei mostrando que ela era imperfeita e sim, não se sentia pronta para se relacionar. Aí ela começa a ler os evangelhos, onde Jesus bate nos que se sentiam perfeitos, e quanto mais ela olhava Jesus, mais ela reparava. Cara, eu acho que é muito isso, assim, da gente conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quanto mais a gente conhece dele, mais a gente vê problema na gente. E tá tudo bem. Eu fiquei muito feliz que a conclusão dessa história foi alguém que se firmou e não retrocedeu diante da imperfeição. Porque eu acho que isso é obra do Espírito. Você reparar a sua imperfeição é obra do Espírito, mas o mesmo Espírito que te faz reconhecer seu pecado te faz se aproximar mais dele, sabe? Se você olhar quem Jesus chamou, né? Pra estar com ele, pra caminhar com ele. Cara, não tinha um perfeito, mano. Tudo que Jesus chegava, se aproximar, era imperfeito. Então, assim, se a gente achar que a gente vai viver uma vida perfeita, ser o santo para ter um encontro com Jesus, a gente esquece. É verdade. Então, a gente tem os nossos problemas, tem os nossos pecados. E, cara, isso que você falou é muito importante, né? Porque muita gente ainda não tem esse tempo com Cristo, né? De ter o seu tempo de devocional, de busca pela presença de Deus. Às vezes você gasta o seu tempo em tantas outras coisas e você não consegue tirar meia hora de trancar o seu quarto, né? De Mateus 6,6, né? Fechar a porta do seu quarto e falar com o seu pai que está ali escutando, com o seu pai que está ali te escutando. Cara, isso falta na nossa geração. É uma geração que é tudo para hoje, né? É o fast food, né? Eu quero tudo para agora. Então, assim... Cápsulas de poder de Deus. Mano. E ter esse tempo com Deus, cara, isso é fantástico. Isso é lindo demais. E é ali que você vai conhecendo ele também, forjando, né, cada vez mais. Porque no dia que eu mais ficava aflita, era quando eu realmente via Deus agindo em mim. E é isso. Isaías, né, me lembra muito disso. Que Isaías, quando ele teve um encontro genuíno, ele não chegou e ficou, eu sou poderoso. Ele se constrangeu. Então a presença é isso. Ai de mim. Exato. Só que mesmo ele tendo tudo isso, o Senhor ainda usou. Deus, e ele chamou. Pediu para que fosse usada, né? Eis-me aqui. Então a presença, às vezes a gente acha que a presença vai ser só arrepio, vai ser só bênçãos, mas tem um constrangimento. E faz parte. Faz parte. Você conhecer Jesus te constrange, porque você entende. O amor de Deus nos constrange, já diz Paulo. E aí você falou que ali foi 21, aí 22 ali você firmou, né? Isso. E aí você falou que suas redes sociais mudaram. Mudaram. E aí a gente entra um pouco no assunto tema. Como que foi isso? Assim, eu imagino o contraste de quem... Você já era envolvida com rede social antes? Já curtia? Não. Assim, era low profile? Não muito. Normal. Tá. E aí, em algum momento, rola esse start na tua vida de usar tuas redes sociais pra falar de Jesus. Quando que começou isso? Então, isso começou quando eu comecei a postar a Bíblia. Eu tirava fotos assim, normal mesmo, e colocava um louvor. E aí, com o tempo, eu comecei a colocar uma parte de um devocional, mas algo muito curto, muito raso. Você mesmo fazia o devocional? Isso mesmo. E aí, algumas pessoas mandavam, cara, através dos seus stories, eu tô começando a conhecer Jesus. Porque às vezes não tinha uma Bíblia em casa, ou não tinha mesmo a vontade numa igreja. E aí a pessoa começava a mandar, poxa, continua. Aí eu comecei a postar mais. Falei, tá bom, de um textinho de 2 linhas vai pra 3 linhas, 4. Aí eu fui só aumentando. A um ponto que eu falei, vou gravar. Eu lembro que eu cheguei de um culto e eu tava muito inspirada por Deus. E aí eu peguei o celular, eu fiz um devocional normalmente, o celular estava do lado.
E eu senti de gravar. Eu falei, Deus, como é que eu vou gravar isso? Porque eu não sabia como falar, como expressar. No vídeo eu choro. E foi o primeiro vídeo que eu postei. E várias pessoas falando, meu Deus, eu precisava ouvir isso. Glória a Deus. E aí eu comecei a falar, ok, eu vou começar a usar minha rede social pra isso. Já que a gente posta tanta coisa, postar Deus é a melhor coisa. E aí eu comecei a postando alguns vídeos devocionais, não com tanta frequência. Não tinha nem noção que teria, assim, um start no TikTok, no Instagram. E dali só foi crescendo o número de pessoas que falavam, Gabi, eu não sou nem cristão, mas eu gosto das suas postagens. Ou, Gabi, eu preciso de uma ajuda porque eu vejo Jesus em você. E aquilo me animava, né? Não pra glorificar o meu nome, mas pra poder apresentar Jesus. Era um incentivo também pra você permanecer, né? Exato, que tinha dia que eu tava assim, desanimada, falava, meu Deus, mas eu ainda não tô onde eu queria estar. E aí, quando vinha esse tipo de mensagem, eu falava, mas o Senhor tá fazendo, né? Às vezes é no pequeno, no pouco, mas Deus, ele tá agindo ali. E aí foi quando começou. A live em si não era nem plano. A live eu vejo muito a mão de Deus nisso, porque, como eu disse, eu gravava muito devocional. Só que era um tempo muito limitado. O TikTok só permitia 3 minutos de vídeo. Depois ele abriu pra 10 minutos. Só que 10 minutos você falando direto, não é todo mundo que para e fica. Fica até pra mim, eu ficar editando o vídeo, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, Senhor, eu preciso abrir uma live pra falar disso, porque não vai dar, 10 minutos é muito curto. E live não tem edição. Não tem. As primeiras lives eu não tinha mão nenhuma. 3 horas de live. Caraca. Eu não tinha noção nenhuma. Eu saía falando, depois eu olhava, meu Deus. E ali começou a crescer. Eu abri uma live, entrou um número de pessoas e ficaram até o final. Eu falei, meu Deus, a galera tá querendo realmente a palavra. E aí... E essas pessoas te conheciam pessoalmente ou era ali da internet? Caía na internet. Que legal, cara. Caía. É porque às vezes você abre o TikTok, aí aparece algumas pessoas que estão... Ele empurra, ele impulsiona seu vídeo assim. Eu conheci você numa... Eu, tipo assim... Meia-noite, nem sonho de pegar celular. Meia-noite tô dormindo, aí de repente abro o TikTok na minha cama, tô vendo Gabi. Aí foi aí que eu te conheci numa live. Ela gravava, você grava ainda, né? Faz live de meia-noite, né? No horário de madrugada, mano. Tipo assim, é um horário que às vezes muita gente não espera. É difícil você ter uma live de... É a hora que o cara tá no plantão, assim. É a hora que a pessoa talvez tá tentando, exato. né? Sei lá, tirar a vida, tentando fazer alguma coisa louca. E aí entra... Mas o que te motiva a continuar fazendo isso? Então, quando eu tava passando por um dia também um pouco difícil, e aí deu uma insônia muito grande. Eu precisava escutar alguma coisa, mas eu não tava com ânimo de escutar nada. Não tava a fim de pesquisar nada, nem louvor que eu conhecesse. E aí eu entrei no TikTok e caí numa live. Só que a live não era uma pregação. O menino, ele tava apenas contando como era a vida dele com Cristo. E aquilo ali foi me animando. Falei, cara, às vezes tem gente que realmente precisa, porque eu não sabia nem que eu precisava daquela live. Uma das palavras, assim, que ele foi falando, agora eu não vou lembrar com exatidão, mas ele falando o quanto ele precisava de Jesus na vida dele, o quanto Jesus tem moldado. Falei, gente, é isso mesmo, me levou a uma reflexão no dia. E eu falei, Jesus, eu vou abrir live esse horário. Porque é um horário que às vezes tem gente com insônia, tem gente que tá ansioso com algumas coisas antes de dormir. E aí foi quando começou a fluir. E o que me inspira é exatamente isso, levar Jesus. Porque Glória o que me encontrou não foi o menino, não foi a palavra, foi Jesus. Então, através da live, eu sempre oro que entrem as pessoas certas. E o Senhor, ele tem enviado, sabe? Eu recebo grandes testemunhos de pessoas que falam, Gabi, eu estava afastada, eu voltei, eu comecei a assistir as lives, e aí eu procurei uma igreja, agora eu tô firme. Glória a então, Deus. isso me impulsiona. Tem dias que a gente, às vezes, não tá legal, né? Isso é normal, até quem prega, quem é pastor, às vezes você tá num dia mais ou menos, mas você quer entregar aquilo que Deus confiou a você. Sim. E é no meio daquilo ali que Deus faz. Eu já abri live, mal, cansada mesmo, e, cara, eu acordei no dia seguinte, abri uma live meia-noite e pouca, fui dormir lá para mais 4 da manhã, acordei como se nada tivesse acontecido. E bem, sabe? Toda a exaustão, a tristeza saiu. A rede social, né, hoje, muita gente acaba demonizando, né, a rede social. Cara, mas a rede social alcança pessoas que você não consegue estar lá com a pessoa. Exato. Cara, eu me lembro que em 2012 era o auge do Facebook, né? Já ia falar Orkut, né? Não, o Facebook antigamente era, né, era o auge. E em 2012, passou uma ambulância aí, né?
2012. Isolamento acústico, ok. Em 2012, eu estava fazendo um seminário lá em Belo Horizonte. E aí, numa aula, eu senti, eu vou excluir meu Facebook. E eu cheguei em casa naquele propósito, eu vou excluir, não serve, não vale nada, isso aí só tá ocupando o meu tempo, né? Não é ele que tá ocupando o seu tempo, é você que tá ali nele, né? Porque ele tá ali sozinho ali. E aí eu cheguei com essa decisão de excluir o Facebook. E eu me lembro que eu cheguei, já liguei o computador, entrei na minha república, liguei meu computador, abri o Facebook e vou lá, excluir. Aí quando eu fui procurando, né, a aba de excluir, quando eu vou excluir, parece uma mensagem embaixo de uma pessoa. Alguém dizia assim, socorro. E um socorro com vários olhos. Tipo, socorro! Aí eu, tipo assim, saí daquela aba de excluir o Facebook e falei assim, quem é? Aí fui e vi a pessoa. Era uma moça, devia ter uns 40 anos, morava acho que no Ceará. E ela falou assim, me ajuda, por favor. Pediu socorro e começou, me ajuda, por favor. Aí eu, tipo assim, parei o ritual de excluir o Facebook e comecei a conversar com ela. Falei, o que está acontecendo? Eu quero tirar minha vida. Eu quero tirar minha vida e Deus falou assim, entra na sua rede social. E aí eu entrei na minha rede social e eu vi uma foto sua. A gente não era amigo, não tinha amigo em comum. A minha foto apareceu no Facebook dela e Deus falou assim, ele vai te ajudar. Meu Deus. E aí ela foi e clicou. E aí ela falou, socorro. Ela pediu socorro. Aí ela contou isso. Aí Deus na mesma hora, cara... Já mudou o pensamento. Já mudou o pensamento. E aí eu fiquei com ela, conversando com ela, ajudando ela. Hoje eu não tenho mais contato com ela, porque eu nem uso mais Facebook. Mas aquela pessoa que ia tirar a vida, eu fiquei quase 2 horas naquela madrugada conversando com ela, aconselhando ela. E eu falei, cara, procura sua liderança, procura seu líder. E ela agradeceu. E, tipo assim, passou 1 ano, aquela menina se batizou. Glória a Deus. Aquela menina tava na frente de liderança na igreja. Então, assim, cara, se você usa a sua rede social para algo que não presta, ela é de Satanás. Sim. Mas se você usa ela para ganhar vidas, para evangelizar, para propagar o evangelho, mano, para falar desse amor que te alcançou, mano, a rede social é maravilhosa, cara. Porque a gente acha que a rede social, ela né, você perde muito tempo nela. Depende do que você está fazendo na rede social. Ou se você está fazendo algo para a obra de Deus, você não está perdendo tempo, você está ganhando algo ali, né? Então, assim, essa experiência que marcou muito. Na mesma hora eu falei, cara, não vale a pena. Por que excluir? É eu que tenho que dominar o Facebook, não é o Facebook que me dominar, não é a rede social me dominar. Então, a partir daquele momento eu entendi, cara, eu posso levar a palavra de Deus para alguém que está precisando do outro lado do mundo, de outro estado. Então, assim, essa experiência marcou muito a minha vida. É interessante, assim, na tua história que tu saiu de alguém que se sentia paralisada para alguém que o que eu vivi, outros podem viver. E eu me lembrei um pouco da história da mulher samaritana, não pelo contexto de vida da mulher samaritana, não tem nada a ver com isso, tá? Mas sobre alguém que recebeu e prontamente distribuiu, sabe? Exato. A rede social permite isso. E, inclusive, isso é uma coisa que a gente deve refletir bastante. A gente está numa rede social agora, né? Opa, você... Opa, bem inclusive, se inscreve no canal. Mas a rede social permite isso. A sociedade permite isso. Seja pessoalmente, seja... Você não precisa ser um pastor, você não precisa fazer um seminário, você não precisa ter anos e anos de igreja para falar de Jesus. Exato. Não precisa disso para falar de Jesus na rua. E não precisa disso para falar de Jesus na rede social, que é vulgo nova rua. Porque a rede social é onde a gente se relaciona hoje. Então, assim, por que eu tô falando isso? Eu acho que existem 2 questões. Pessoas que se omitem nas redes sociais e talvez eu até, embora eu esteja aqui, eu estava falando contigo que eu sou alguém muito, extremamente low profile no Instagram e me escondo muito de lá. Deus, nessa conversa aqui já tá mudando a minha cabeça. Então, vai ter devocional, vai ter mais coisa. Já é pro dia 31? Não, peraí. Dia 31 já tá... novos alvos para 2025. Não, já vai estar na listinha aqui, ó, devocionais no Instagram. Então, não há porquê me esconder disso. Não seja eu, seja você que tá ouvindo, a gente precisa cair dentro e falar de Jesus.
assim como a gente precisa falar em qualquer lugar. Só que existe um risco que a rede social traz, porque se a gente for pensar, alguém que fala de Jesus para muita gente, no contexto físico, é uma liderança geralmente. É alguém que foi provado na fé, que tem uma maturidade e que tem uma bagagem e assim naturalmente a igreja entrega o púlpito para essa pessoa. E talvez até você enfrente isso um pouco porque de algo muito natural que está surgindo e é genuíno, é lindo de se ver, que Deus está fazendo na tua vida, você acaba se tornando referência para muita gente. E esse é um cuidado que eu acho que até é bom a gente abordar esse tema, porque de repente você tá assim também, você que tá nos acompanhando, tá vivendo isso num cenário de onde você tá construindo a sua vida com Deus e ao mesmo tempo se tornando referência. Não é um problema isso. A mulher samaritana trouxe a cidade com ela, porém é importante que você tenha muito cuidado e de saber até que ponto você pode exercer autoridade espiritual, né? Tipo, aconselhamento. Então, assim... Sim. Não fica uma carga pesada também, né? Exatamente. Então, assim, eu não sei como é que você lida com isso. Porque, assim, poxa, alguém chega pra você e fala, eu vou me matar? Cara, isso pesa, velho. Sim. Isso é uma carga imensa. E na época, eu sempre falava pra ela, procura sua liderança, procura o seu pastor, procura uma igreja. Então, assim, isso é muito importante. Porque senão a pessoa vai ficar em cima de você. Exato. Você vai virar pastora lá da internet. Exato. Então, procura uma igreja, procura uma liderança para cuidar de você de perto. Porque o cuidado virtual é uma coisa. O cuidado olho no olho é totalmente diferente. Né? O discipulado, estar do lado ali é diferente. E como é que funciona isso, assim, pra você? Já chegou essa demanda, assim, pô, me acompanha? Me discipula. Me discipula. Então, sim, eu tenho um grupo no WhatsApp que é Vozes Cristãs. É exatamente a galera que vem do TikTok. Não tá todo mundo que me segue, mas uma boa parte. A galera que voltou pra Jesus na Live, a gente bota uma constância ali no grupo pra manter perto, né? A pessoa pelo menos tem um contato. Porque tem muita gente que volta ali, mas não tem igreja nenhuma e não tem nenhum tipo de amigo também que possa aconselhar. Sim. Então tem ali, mas em toda live eu falo, gente, busquem uma igreja, porque é só uma extensão. Isso aí. Isso daqui é uma extensão do céu, a gente tá aqui pra pregar, a gente tá ali no grupo pra ajudar, aconselhar, mas o grupo não pode ficar limitado. Não pode ser a pessoa precisa, exato, precisa exercer. Já chegou mensagens nesse nível. No início eu não sabia lidar muito bem, eu aconselhava, eu perdia a noite, eu ficava falando, olha, não faz isso. E aí eu mandava versículo e eu tentava, mas realmente é uma carga muito pesada, porque não era uma pessoa só. Então eu comecei a olhar e falar, Jesus, eu preciso dar uma direção para essa galera. E aí eu sempre falava, busca um pastor, busca uma igreja, porque ali você vai ter alguém para você contar, porque é complicado você chegar num grupo e você expor o seu pessoal. E até mesmo pra mim. Eu falo pra eles, gente, tem gente que me tem como uma referência, uma admiração, mas eu sempre falo, Jesus em primeiro. Porque eu tô fazendo aquilo que Jesus quer, mas eu não sou perfeita todos os dias. Então não podem se basear no que vocês estão vendo só, né? Sim. A gente precisa olhar pra Cristo, que é Ele que faz, é Ele que venceu o mundo. E através dele nós também vamos vencer, mas é Ele que é o perfeito da história. A gente tá aqui pra tentar sempre ser moldado por Ele cada dia mais. Então eu entendo esse peso da internet, porque tem um lado bom, que você ajuda, mas tem um lado ruim que você precisa dosar. Tem que ter sabedoria. Precisa ter muita. E infelizmente tem pessoas que influenciam e não dão essa direção. E aí a pessoa fica solta. Ela acha que o influencer tem que ajudar, o influencer tem que fazer. O influencer é só mais um ali sendo usado. E a pessoa acaba achando que parece que você ocupou o lugar de Cristo. A pessoa fica ali o tempo todo, quer ouvir de você. É o que eu falo, cara, quer ouvir, mano, vai pra Bíblia, vai ler a Bíblia, abre vai buscar. A Bíblia que você vai ouvir Deus. Deus tá falando ali com você. E todo fundamento, mano, que não for Jesus, vai cair, cara. Tu pode construir um castelo sob a vida de uma referência que você acha que é maravilhosa. Exato. Se essa referência não é Jesus, teu castelo é uma ilusão, meu irmão. Sim. Vai cair de cara no chão. E quando você cair, a pessoa fala assim, tá vendo lá? Caiu. Aí vai embora também. Exato. Cara, olha pra Cristo, mano. Olha pra Cristo. Você é uma referência, glória a Deus. Mas aí o que você fala, olha pra Cristo. Olha pra Ele. A minha referência é Ele. Então a sua referência tem que ser Ele também. Tu pode me imitar porque eu imito a Jesus. Melhor imitar direto na fonte. Exatamente. Assim, sobre esses casos, né?
Teve algum, assim, que mais te marcou? Ou uma história que você conta, assim, cara, não, mano, esse Testemunho dia... bem. Tem uma moça, eu não vou lembrar o nome, né? Até mesmo não vou citar mesmo que eu lembrasse. Mas que ela pediu oração. Ela estava passando por um momento de depressão na vida dela. E que ela tinha voltado para Jesus na live. E aí ela tá falando, Gabi, eu decidi voltar, eu quero firmar, mas eu ainda tenho depressão. Eu ainda não tô curada. E ela não entendia isso. Ela perguntava, mas por que se eu voltei, se eu entreguei a vida, por que eu ainda tô passando por isso? E eu falava, olha, é no processo que a gente vai conhecendo. Deus, ele não tem obrigação de curar agora, de imediato. Às vezes ele vai te ensinar. E às vezes você não vai ser curada, mas você vai ter algo maior. E aí, ela passou um período orando, a gente orava quase todos os dias, até mesmo antes da live. Ela entrava na live e aí ela começou a visitar culto. Porque ali foi a decisão dela de entregar para Jesus. Mas agora ela precisa ter uma igreja, ter uma casa, né? Uma cobertura. E aí essa moça começou a visitar a igreja, ela começou a se firmar mesmo. Não sei como tá atualmente, porque eu não tenho mais contato. Mas depois de acho que uns 2 meses, mais ou menos, ela disse que ela não tomava mais nenhum tipo de remédio. Glória a Deus. E que ela tinha sido curada. Glória a Deus. E isso marca, porque a gente vê o sentido, né? Porque é o que eu falei, às vezes a ansiedade, querer ver na hora, fala o que tá acontecendo, mas é o período, é a fase total com Deus. E eu sempre falava pra ela, se a dor tá te aproximando de Deus, já tá cumprindo o propósito dela. Sim. Né? Que às vezes é naquilo ali que tu vai começar a falar com Deus. E às vezes se você estivesse totalmente alegre, você nunca fosse voltar. Então isso faz parte da caminhada. O deserto é importante na nossa vida. Sim. Muito. Eu lembro só do irmão Isaías, tinha um senhorzinho lá na igreja. Infelizmente, nós nós o encontraremos, o reencontraremos em breve, mas nos deixou há pouco tempo. E aí ele teve nunca vou esquecer, cara, um ano que eu tava com muita expectativa, ano de vestibular e tal. E aí ele virou assim, que Deus te deu um ano de muitas lutas. de muita batalha mesmo, assim, intensa. Aí eu, que isso, meu Tá amarrado. O amém até sumiu. Engoli assim, e aí ele falou aquela frase, né, assim, não, sem luta não há vitória. Então, você tá construindo algo, você quer ser vitorioso, então que Deus te dê muito trabalho. Porque assim você vai alcançar, né? É verdade, então, quando a gente pede vitória, a gente não pede a luta. Não sabe igual, que vai ter a luta, né? Quem pede paciência pra Deus não sabe o que tá pedindo. É verdade. O que mais vai aparecer gente chata pra tu desenvolver a paciência. E aparece. Então, assim, esse mistério, essa mistério forma profundo. como Deus age. O pastor tá pedindo paciência, Meu Deus do céu. Toda hora aparece um. Jesus amado. Te amo, irmão. Você mesmo, você que sabe, né? Cara, eu ia perguntar um negócio, agora me deu um branco, cara. Deu branco? Misericórdia. Qual é o seu maior desafio, né, pra gravar vídeo? Seja, tipo assim, de um influenciador cristão, qual é o seu maior desafio? Você tem algum? Cara, o maior desafio é o pessoal, sendo bem sincera, porque eu não foco muito em quem vai estar vendo o vídeo. Eu foco no que eu tô fazendo pra Deus, se eu tô fazendo da forma que Ele quer. Então, pessoal, se eu acho que, poxa, não tá legal, a minha visão sobre o vídeo tá muito voltada pra mim ou pra algo que possa agradar, eu paro de gravar. Glória a Deus. Eu vejo que Jesus não tá naquilo, porque Amém. se eu comecei a fazer pra Ele, Amém. eu não posso continuar fazendo pra mim. E ano passado, quando eu comecei a iniciar as lives, teve um probleminha assim, porque foi como vocês disseram, muita gente, tem muito jovem que me segue, né? E alguns confundem algumas coisas, acaba entre um laço de idolatria, algumas coisas. E aí muitos ficam me cobrando, faz live, abre live. E aí, ano passado eu tinha estudo, mas era virtual, então eu conseguia conciliar o tempo. Eu queria abrir live todos os dias. Porque assim, eu queria passar a palavra. Responder a demanda. Eu queria passar a palavra, a minha intenção era boa, mas eu cansei. Porque é a madrugada toda que eu fico. Deus. E assim, eu ficava o dia todo preparando a palavra. E eu não tinha muita noção do tempo, ficar 3 horas em live. Hoje em dia eu consigo regular, né? Às vezes passa um pouco, mas... Meu Deus do céu. Eu falo que eu não vou demorar, o pessoal já fala e fala, né? Sempre quando eu falo assim, gente, não vou demorar, eu coloco, não acreditem. Ela pode abrir um podcast. Pode abrir um podcast. Que aí vai, né? Vai fluindo. Vai direto. Não tem tempo. 3 horas de podcast.
Ele fica agoniado. Mas... O que eu tava falando, gente? Da demanda. E aí começaram a cobrar. E eu falei, gente, mas vocês têm que buscar a Bíblia. Tipo assim, não é o que eu vou falar Tá na esperando live. de você. Não sou eu que vou fazer o milagre. E isso começou a me agoniar. Eu falei, não, vou dar um tempo. E minha mãe ficava, ué, Gabi, parou com a live. Eu, não, eu só tô dando tempo. Você faz em casa? Faz em casa. É doutrinar, esse tempo é disciplinar. Porque pra até mesmo eu não perder aquilo que eu comecei a fazer. Porque senão você acaba deixando, não é nem pela... Perdendo a essência, Exato. né, daquilo que... Às vezes Deus... você nem quer aquilo, mas é um caminho tão assim que você acaba entrando. Eu preciso satisfazer o homem. E na real, eu preciso satisfazer só Deus. Então, se ele não pediu pra eu abrir, eu não vou abrir. E aí, foi quando eu dei um tempinho, e aí hoje é isso. Se eu vejo que tá indo muito na minha vontade, eu paro, falo, E essa resposta, assim, cara, como me alegra ouvir isso, porque, assim, a lógica de qualquer influencer... É crescer. É crescer. Olhar pra si, né? Talvez nem olhe pra si, ele olha muito pro público. O que tá tendência? O que tá agradando? O que é a moda? O que segura? O que prende alguém aqui? E, cara, nós... Inclusive, a gente precisa estudar em termos de método, em termos de, cara, de layout, de aparência, de tempo. É estratégia. Sim. O reino também é estratégia, sabe? Porém, o teu objetivo é outro. Você não é cidadão daqui. Eu achei legal que no começo eu falei assim, poxa, primeira vez que eu tô no podcast. Mas tu grava live, mas não tem ninguém me vendo. Tem muita gente vendo, ela sabe que tem, mas, cara, eu acho que isso representa um pouco do que você tá carregando. Porque é Deus que tá te vendo. Amém. É só Deus que tá te vendo. Realmente, você não tá vendo ninguém ali. Se você ficasse focado ali naqueles numerozinhos que estão aparecendo da quantidade de pessoas que estão te assistindo, a tua resposta seria outra. Verdade. Não seria não tem ninguém, seria tem tantos mil pessoas me vendo, tem centenas de pessoas me vendo. E, cara, que bom que Deus está conservando teu coração assim. E assim. O desejo é que, assim, que cresça, obviamente, mas que você não perca isso, porque as contas nós vamos prestar a Ele. É verdade. Não vai ser os membros de um canal ou os inscritos de um canal. Os seguidores. Nada e a recompensa é muito bom, cara. Servir a Deus é muito bom, porque, assim, Ele te faz realmente ser doido para esse mundo e cidadão de outro lugar. Por quê? Cara, se tudo der certo, a recompensa não é aqui. É muito maior. E se tudo der errado para os homens, a sua recompensa diante dele vai estar mantida. Exato. E você só não pode frustrar a ele. Então, assim, que bom, cara. Que bom que você... De ouvir isso, assim, alegra meu coração, porque a gente precisa disso nesse tempo, sabe? Uma coisa que ficou na minha cabeça, você tá na faculdade. Isso. Né? Você tá em qual período da faculdade? Agora eu tô indo pro terceiro. Terceiro bem período. Recente. Legal. Nutri, né? Tô precisando aí. Inclusive, já recebi só, não beba refrigerante. Justo. Mas isso é pra grávida, não? É pra esposa, não? Ou é pra você também? Não, quem tá grávido sou eu, né? Misericórdia, vamos voltar pra Jesus aqui. Mas, cara, eu sei como é que é a rotina de universidade. Passei por isso há pouco tempo. E você fala que vira à noite, pô. Como que fecha, assim, na tua rotina? Como que você consegue? Porque além disso, além da live e da faculdade, você tem a sua família, você tem seu relacionamento. Tem a vida espiritual, tem a igreja. Você tem a sua devoção, a sua igreja. Como que tem sido essa tua organização? A minha faculdade, ela é semi. Então, eu tenho 2 dias presenciais e os outros dias eu posso estudar tranquilamente de casa. Então, eu organizo o tempo. Já que eu consigo ficar de casa, eu posso pegar um horário mais tranquilo para poder passar um bom tempo e à noite eu posso dedicar, seja rede social, para gravar conteúdo cristão ou abrir uma live. E aí, final de semana, eu tento fico mais livre, sabe? Eu dedico mais coisa da igreja. Que aí, domingo, como a gente às vezes fica na escala da igreja para poder servir. E basicamente é isso. O devocional, ele é obrigatório todos os dias. Ele vai ter que entrar. Se for à tarde, à noite, ele vai ter que entrar ali. Você faz todos os dias? Eu tenho que fazer todos os dias. Não, você na live você... Não. Meu devocional. Devocional, pessoal. Faz. Não. É uma vez semana, né? O quê? O que você faz as suas lives? A live eu busco fazer sexta, sábado e domingo. Eu pego o final de semana. Sim. Mas às vezes não dá pra abrir todos os 3 dias.
Mas eu tento, eu sempre busco estar ali. Então eu consigo conciliar. Eu vejo até como um escape assim, de Deus, porque se a faculdade fosse todos os dias, eu acho que ia sobrecarregar bastante. Mas, graças a Deus, o tempo ele tem sido bem administrado nisso. E tem fluído. Não tem nada cansaço nem nada. Não tem sentido um fardo pesado, né? Não, eu só não consigo abrir quando é algum evento que eu tenho na faculdade pela manhã, e aí eu realmente sinto no final do dia. Mas eu sempre busco tentar recompensar e taco para outro dia da semana, mas sempre deixo certinho, entendeu? Benção. Inclusive, você falou que é sexta, sábado e domingo. Já fala aí teu Instagram também pra... gente. Instagram, TikTok. Você grava em quais plataformas? É o TikTok, o Instagram? O TikTok e o Instagram. Entendi. O TikTok são mais constante. Mas no Instagram eu não faço live. Eu só posto mesmo conteúdo. Ali é mais o dia a dia. Se eu tô em algum culto, aí eu posto às vezes algum evento, alguma coisa. Devocional diário. Mas vídeo mesmo, conteúdo é tudo no TikTok. Tudo por lá. Então, meu Instagram... Pode falar pra lá? Sim. Meu Instagram é Gabi Silveira FFC e o meu TikTok é Gabriele Silveira 1. Me segue lá, vai ser benção. Toda sexta, sábado. Isso aí. E a gente vai trazer aqui a Camila Barros. E ela vai entrevistar a Camila Barros. Já pensou? Rapaz. Meu Deus! Eu conheci a Camila, Ainda bem que ia ter médico na sala, né? Porque qualquer coisa... Camila, temos uma fã. Uma discípula, né? Crente não é fã, né? Crente é discípula. Uma intercessora dela. Intercessora. Engraçado. Camila, ó, quiser participar. No dia que eu conheci a Camila, quem chorou foi minha mãe. Sério? Eu tenho vídeo e tudo. Eu conheci, eu tava com o sorriso travado aqui. É minha mãe chorando, meu Deus, a minha filha te adora. Que isso, a minha filha te adora. Porque a Camila, muita gente... É porque é uma diferença muito grande, né? Isso que eu ia perguntar também, assim, quem Ele perguntou isso esses dias. Assim, você tá num ambiente novo, você tá fazendo coisa nova, e eu tenho certeza que alguém te inspirou. Teve esse menino que apareceu num dia aí, cara, e foi usado por Deus pra isso. E quem hoje em dia, assim, te inspira pra... Eu já sei a resposta. Como ninguém imagina, né? A Camila. A Camila foi algo assim, nem eu consegui entender no início, porque como foi a minha volta pra Jesus, eu comecei a ver muito vídeo dela. E ela era totalmente assim, alguém que eu, Gabi, hoje não isso, mas não penso mais isso, mas eu não assistiria por livre e espontânea vontade. Porque eu sempre fui mais assim, quietinha na igreja, eu sempre ficava mais na minha, tudo muito calma, a Camila já enérgica. Isso. Hoje em dia eu adoro, eu amo. Então aquilo ali me prendeu, eu falei, gente, mas o que tem? É a presença de Deus, né, gente? Sim, querendo ou não. Então ali ela falava, e muito da pregação dela batia em mim. Eu falava, ai, mas eu tô gostando dessa mulher, eu tô gostando da pregação dela, porque era algo que precisava. Eu aprendi que o evangelho ele não é o conforto, ele é o confronto. E através da pregação, não a Camila que faz isso, mas Deus através dela, eu consegui ter aquela vontade de assistir mais, de ver mais, tudo mais. E aí eu comecei a ter uma admiração muito grande, porque eu vi o quão radical assim foi, né? Ela tem um testemunho dela. E aí eu comecei a radicalizar algumas coisas minhas. Hoje em dia, por eu ter um perfil cristão, tudo cristocêntrico, tem gente que não vai muito com a minha cara. E gente que, assim, conviveu comigo, ou tem uma amizade, uma afinidade comigo, acha que eu sou muito radical em tudo. Ah, por que você mudou isso? Ah, mas não tem nada a ver. Ah, mas não sei o quê. Não entendem. Só que eu não quero dar brecha pra eu voltar a ser a Gabi que eu era, Gabi fria, entendeu? Então, assim, eu vejo a Camila como uma referência, alguém que persevera, não olha pro lado e tem aquilo ali fixo. Você já recebeu muitas críticas? Ah, já. Já. O que você faz com elas? Não ligo. Abra a caixinha daqui. Não posso fazer nada. Tem alguma, gente? tipo assim, cara, que crítica? Você tá ali pregando, alguém vem. Tem gente que fala que é por like, tem gente que fala que é por seguidor, que é isso e aquilo. É mais nesse nível, entendeu? Ou que tá fazendo por ganhar visualização e tudo mais. Com certeza a gente ia falar do podcast e tudo mais. Mas eu sei do que eu tenho feito, eu sei como anda o meu coração, e Deus também conhece. Então, eu entrego pra Ele. Sim. Cara, e sinceramente, eu acho que procurando ganhar like, talvez o conteúdo cristão... não seja muito... Ainda mais o conteúdo cristão extenso, que é a live, não seja uma boa estratégia. Se teu objetivo é esse, até o hater não tá raciocinando muito assim. Era mais fácil mandar umas dancinhas. Que daria lá, mais like, né? Mais. É verdade. Um meme, né? Enfim. Cara, sobre essa questão, né, de amizades que deixaram, como tem sido pra você lidar com isso? Porque foi de 22 pra cá, é pouco tempo. Mas radical,
Como é que tá sendo isso? Então, as minhas amizades não eram cristãs. Então já começa daí. Porque, querendo ou não, entra no jogo desigual nisso, né? Como duas pessoas que pensam diferente vão andar juntas. Então, eu queria ir pra igreja, o povo não tava nem aí. Então eu ia sozinha. Eu selecionava algumas pessoas que queriam visitar comigo e estar perto. Então foi mudando muita coisa, a conversa. Antes, quando eu tava afastada, vocabulário totalmente chulo, baixo. Vestimenta totalmente nada com nada. Então, por ter essa mudança, acho que até mesmo eles sentem de não chamar. Ah, pra que eu vou chamar? Fulano vai querer estar, não sei o quê. Então tem um afastamento natural. E aí entra a parte que eu escolho também não estar. Mesmo que tenha uma abertura, não sei o quê, eu prefiro estar na minha, ficar na minha. Não senti tanto porque comecei a me ocupar com estudo, algumas coisas assim. E aí também na minha igreja eu fiz amizades. E pra mim tava ok, até por conta do virtual. Eu tinha muita gente pra estar ali ajudando, ou fazendo, não sei o quê. Você tava com a mente ocupada, né? Então acabou que eu não liguei, eu deixei muito Deus selecionar. Falei, Deus, seleciona. Porque se for pra voltar pra onde eu tava, eu prefiro ficar sozinha. E aí foi indo. Tá valendo a pena? Muito. Muito. As noites viradas? Ai, vale muito, vale muito, vale muito. Cada testemunho Vale. deve te marcar, né? Ele sabe. Muitas das vezes eu termino live e ele sabe como eu entro, às vezes, assim, cansada mesmo, da rotina do dia a dia, mas com vontade de falar. E aí eu saio da live falando, cara, Deus fez, Deus me usou. Já teve live que eu preparei, ele é testemunha disso, eu preparei tudo que eu ia falar, tipo, não tudo, mas eu separei um versículo, separei uma explicação. 3 horas, né? Então, gente. E aí eu abri a live e eu tô ali falando com a galera, eu não consegui entrar. Eu fiz força pra entrar no tema, não consegui entrar. Aí eu comecei a falar de outra coisa, e eu senti Deus totalmente guiando. Direcionando. E eu tava cansada pra poder falar aquele tema ali, mas por conta da rotina, nunca por causa da live em si. Mas eu saí dali renovada, eu falei, meu Deus, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter aberto a live hoje. Aí ele, ai, que bom, graças a Deus. E constantemente tem sido isso, então vale a pena, vale muito a pena. Amém. Essas pessoas que estão iniciando, o que você diria para essas pessoas que estão iniciando, né, um trabalho de live, de rede social, o que você diria para essas pessoas? Cara, seja constante fora da rede social, porque Deus ele vai te ajudar em tudo que você for fazer. A constância com Deus, você realmente ter uma vida ali fora daquilo, fora da câmera, vai te sustentar quando você estiver ali. Porque você vai receber crítica, você vai receber comentários, vai ter gente que anda com você e vai querer parar de andar com você, até mesmo situações que Deus mesmo vai permitir para poder limpar o ciclo, né? Mas continue, porque na palavra diz, tudo que você fizer, faça para a glória do nome do Senhor. Então, se você quiser usar a sua rede social para isso, faça. Comece a gravar um conteúdo ou postar uma foto, mas leva Jesus para as pessoas, né? Às vezes você é a única Bíblia que a pessoa vai ler. Então, continue. E sempre busque a palavra, sempre busque estar unido com quem está unido com Cristo. Porque se você ficar andando no meio de quem não quer nada, você vai se sentir às vezes mal. Você vai achar que você tem que parar mesmo, você não se encaixa ali. E de fato você não se encaixa ali, você se encaixa onde Jesus está. É verdade. Mas é a permanência, continue. É isso. Foco. A constância. Rapaz. Deus está falando muito comigo hoje. Vai abrir uma live? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Minha amiga, que alegria te receber aqui hoje. Nem sei como é que tá de tempo aí, como é que... Sim, a gente tá no caminho chegando. Bom. Tá. Teremos podcasts menores e menos cansativos, né? Amém, igreja? Rapaz, a gente fez podcast aqui de 2 horas. Que isso? Até e não foi comigo, ó. Não foi. 2 horas. Queria que você desse aí você acabou que ele perguntou assim para quem tá começando e tal, você acabou dando o seu conselho, sua dica, né? Se agora tivesse alguém sabidamente tá vivendo esse tempo de esfriamento, talvez por essa questão de vazio e busca por pessoas, sabe? Alguém que se encontra como você se encontrava naqueles anos de dificuldade, aqueles momentos de dificuldade. O que você diria para essa pessoa, assim, de estratégia ou de conselho vindo de Deus, assim? Bom, o caminho continua sendo o mesmo. Antes eu buscava muito uma solução, uma resposta, uma resolução, mas vou usar a Bíblia. Jesus é o caminho, a verdade. Amém. Ele é a vida. Peraí, vou ter que...
Fazer uma propaganda, não foi combinado. Arrasta pra cima na nossa live. Tô brincando. Pode continuar, amiga, desculpa. Eu só, de fato, consegui ser preenchida nele. Então, pra quem tá querendo sair dessa frieza, que eu quero dizer, ou até mesmo desse vazio, é buscar ele. Não ficar perdendo tempo correndo atrás do vento, né? Como o Salomão dizia. Cansa. Porque vai cansar e você vai ver que não vai adiantar de nada. Você vai ver que uma hora a bebida acaba, a sensação vai embora, os amigos uma hora voltam pra casa. Mas do que valeu tudo isso? Nada. Então, busca o Senhor. Se você tá passando por uma frieza, mas eu tenho barreiras, entrega pra Ele. Porque eu fui com todas as dificuldades do mundo, eu não esperei ficar perfeita. Eu sempre falo isso em live também. Às vezes, o nosso maior problema é a gente querer se esvaziar totalmente. Ah, não, quando eu tiver 100% eu vou até Jesus. Quando, na real, a gente sabe que não vai dar conta, né? Então, a gente precisa, do jeito que a gente tá até Ele, deixar Ele fazer, deixar Ele agir, deixar Ele operar. Porque quando Ele chega, tudo muda, né? A palavra diz que a tristeza salta de alegria na presença dEle. Então, do jeito que você estiver, mesmo sem vontade, faça. Eu tinha uma grande dificuldade com a constância. Eu olhava assim pro artista gospel mesmo. Eu falava, meu Deus, como que a pessoa consegue ser tão constante todos os dias? Eu tô aqui, tô na igreja, e ano passado me desviei, não sei o que. Eu ficava nessa. E aí eu comecei a entender que é a minha constância com Deus. É eu abrir a Bíblia todo dia. Não é eu esperar ter vontade de abrir uma Bíblia, mas eu entender que eu preciso dele. Entende? Então, você que tá passando por uma frieza ou algo assim, tenha fé em Cristo, deposite tudo nele. Porque lá em 1 Pedro 5,4 vai dizer que quem pode vencer o mundo? Os filhos de Deus, com a fé em Cristo e somente com essa fé. E o que é o vencer o mundo? É você vencer a frieza, você vencer a ansiedade, você vencer a depressão, você vencer todos os obstáculos da vida, mas apenas com a fé nele. Sem a fé nele, nada acontece. Então, mesmo que você não esteja 100%, Jesus ele tá ali pronto. Mesmo que você esteja 1%, ele tá ali para te abastecer, para poder te recarregar. Então, esse é o conselho. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sei se você gostaria de deixar alguma consideração final ou alguma... Eu queria fazer uma última... Eu separei uma pergunta aqui para você. Meu Deus, Senhor, me ajuda. Busca. Não é fácil. Ó, é fácil. Olha assim. Aí eu não sei responder, gente. Se você pudesse deixar uma única mensagem sobre Cristo para os seus seguidores, qual seria? Olha para os seus seguidores agora sobre Cristo. Qual seria? Calma aí, gente. Vamos lá. Cristo, ele é minha razão. Ele é a razão pela qual eu me movo, pela qual eu levanto, pela qual eu faço tudo o que faço. Às vezes não tão perfeito como eu queria, mas ele continua sendo a razão. Ele continua sendo o meu alvo. Então, que Cristo venha ser a sua razão para você se locomover, porque às vezes se você olhar para o seu amigo, para alguém, você quer parar. Se você olhar para a sua própria vida, você quer paralisar. Mas quando você tem Cristo como sua razão para tudo, como seu objetivo de vida, você não para. Glória a Deus. Valeu a pena buscar aí. Gabi, que alegria te receber. E eu creio que através dessa conversa, né? E é engraçado porque a gente não estabelece roteiro, a camisa não foi proposital. Mas como Deus promove as coisas e fala, e eu saio muito edificado daqui. Espero muito que você que está aqui conosco até agora seja edificado pelo Senhor, inspirado através da vida da Gabi. E, né, se você não se inscreveu no canal, se você não se converte em nome de Jesus, né? Seja membro, amém? Amém, igreja. Faça parte disso. Você quer deixar algum? Exatamente, Gabi. Quer deixar algum abraço? Não, um beijo pra minha mãe. Ai, gente, queria. Beijo pra Camila. Camila, te adoro. Não, mas queria dar um agradecimento aqui ao pessoal que tá me acompanhando, a galera lá do TikTok, do Vozes, a minha família também. Um beijo mãe, um beijo pai, um beijo vó, que minha avó é ciumenta. Mas muito obrigado por todo mundo que me acompanhou até aqui, cada um que tirou um tempinho, às vezes, do dia corrida, né? Sim. Pra poder estar aqui nos acompanhando e cada um que acredita naquilo que Deus tem feito através de mim. Amém. Que Deus te use muito poderosamente nesse Brasil aí. Deus. E continue com esse foco, tá? Não é você, é sobre ele. Amém. É sobre ele, sempre. Amém. Prazer, Gabi. Obrigada. Até a próxima, quem sabe. Quem sabe até a próxima. Muito obrigado a todos. Tchau, Deus tchau. abençoe. Fiquem com Deus.